Essa é a aula 4 do curso de Photoshop e nessa aula a gente vai aprender as ferramentas de correção. Tá? Para quem não sabe, as ferramentas de correção elas servem para poder não só amenizar os detalhes de uma imagem, como reconstruir parte dela. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar as imagens que a gente tem no material de apoio. Tá? Separei 3 imagens, vão ser 3 exercícios que a gente vai fazer. Tá? O primeiro delas, a primeira imagem, a gente vai utilizar a ferramenta de correção. Tá? Basta arrastar aqui a casa para dentro do Photoshop, ele vai estar importando ela. Tá? Depois disso a gente vai precisar aplicar o zoom. Eu já vou dar um detalhe para vocês que o que a gente vai fazer nessa imagem. A gente vai precisar criar uma outra lamparina dessas aqui na parte direita, tá? Da imagem aqui, lado direito. Para isso, a gente vai utilizar de um recurso, tá? Aqui no painel, no caso de ferramentas de correção, a gente vai segurar onde tem um band-aid e ele vai exibir, no caso, uma categoria de ferramentas que tem aqui, assim como nas outras que a gente já estudou anteriormente. Para isso, a gente vai segurar ali no band-aid, tá? E a gente vai clicar aqui, ó, ferramenta de correção. Essa ferramenta ela tem a função de copiar os pixels de uma parte para a área selecionada, ou seja, a área que a gente marcar. Por exemplo, eu vou fazer um rascunho aqui para mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, se eu quisesse remover essa lamparina daqui, eu iria criar uma seleção, ó, riscando. Ele é como se fosse um laço, tá? Sem, no caso, o poligonal ou magnético, que permite, no caso, fazer um risco de acordo com o modelo que a gente quiser. Tá? Então eu vou arrastar isso aqui para lá, ó, como se eu arrastasse uma seleção que estava em cima da outra, e ele obviamente teria tirado a parte que estava da lamparina. E se eu desse Ctrl D aqui, eu teria removido a parte da lamparina. Então agora, se a gente quisesse refazer isso, ou seja, copiar ela, botando ela do lado de lá, a gente pode utilizar alguns recursos da aula de seleções que a gente estudou anteriormente, tá? Que é o que? A gente vai vir aqui no retângulo, na ferramenta de seleção, ferramenta letreiro retangular, e a gente vai fazer o que? A gente vai criar uma seleção aqui, ó, no lado direito, em formato de retângulo, ó, e depois a gente vai ativar a ferramenta de correção. A gente vai arrastar essa seleção que a gente criou em formato de retângulo para cima da lamparina. E logo depois a gente solta e vamos remover a seleção aplicando Ctrl D. Você já pode perceber, ó, que ele conseguiu copiar do mesmo jeito que estava lá a parte da lamparina, então não é tão complicado. Ó. E se vocês repararem mais, ó, aqui aproximando, tem uma gama de detalhes que até a sombra, no caso, e os detalhes do suporte da primeira lamparina foram reproduzidos na segunda. Ou seja, não só a parte, no caso, do objeto, dos pixels, como também tudo que está ao redor ali, dentro do quadro de seleção. Certo? Esse é um exercício bem prático, é bastante útil na hora de duplicar ou clonar objetos que a gente pode estar modificando, colocando para outro local. De repente o rosto, quer corrigir uma imperfeição, alguma coisa na parte dos olhos, a gente pode estar selecionando e estar passando de um lado para o outro, certo? Bom, agora voltando no material de apoio, a gente vai estar utilizando outra imagem para fazer o próximo exercício, tá? Vamos voltar aqui no material de apoio. Vou pegar a ferramenta aqui de olhos vermelhos, tá? Vou arrastar a foto aqui para dentro do Photoshop e vou largar na parte superior lá. Ele vai importar, ó, você pode perceber que já carregou a imagem. E nessa foto a gente tem uma ferramenta bastante curiosa, que é a ferramenta de remoção de olhos vermelhos, tá? Quando a gente tira uma foto de repente no escuro ou até muito próximo de uma pessoa, tende a ficar aquele olho vermelho, né? Aquela mancha ali que não dá para reconhecer, fica meio imperceptível, tá? Então, voltando aqui nas ferramentas de correção, a gente tem a última aqui do grupo, que é a ferramenta olhos vermelhos. A gente vai clicar sobre ela, tá? E ali em cima a gente tem o tamanho da pupila, tá? Ou seja, o tamanho que a gente vai escolher de acordo com o olho da pessoa, certo? Eu deixo aqui em torno de 50%, tá? Porque até a minha seleção ela é um pouco variada, depende do tamanho que eu vou criar, depende se eu estou perto ou mais distante da imagem, tá? Aqui também tem a intensidade do escurecimento. Eu deixo entre geralmente 50% até 60%, tá? Nesse caso eu vou deixar 50%, porque eu acho que está tranquilo por enquanto, certo? Bom, a partir daí, com a ferramenta selecionada, já ativada, a gente vai criar uma seleção além da área demarcada dos olhos. Ó, eu vou passar aqui, ó, vocês vão perceber que já escureceu, ó, já removeu boa parte. Então eu sempre digo, entre 50% e 60%, vocês podem reparar até que ficou um detalhe na borda aqui do olho, ficou um detalhe meio castanho, tá? Isso deixa mais natural ali, dá para demarcar, dá para entender no caso também que é uma parte natural. E agora é só aplicar, criando outra seleção. Pode perceber que a seleção ela é em formato retangular, tá? Eu vou passar aqui de novo, cobrindo toda a superfície do olho da pessoa. Soltei, removeu. Pode acompanhar agora e ver
como ficou o rosto da pessoa com os olhos naturais ali, né? Ficou sem aquele vermelhidão, não ficou nada muito marcado. Deixa mais suave, deixa a foto mais nítida e até por correções, né? Tem vários estúdios fotográficos que fazem esse processo para estar corrigindo esses efeitos que acabam acontecendo de acordo com a iluminação muito forte, certo? Bom, a partir daí então, agora a gente vai para a última etapa, que é a etapa 3 das ferramentas de recuperação, tá? Eu vou utilizar o pincel de recuperação para manchas no rosto desse rapaz aqui, tá? Vou importar aqui a foto do material de apoio, vou largar dentro do Photoshop. Bom, com a foto já importada, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai utilizar essa ferramenta que está no grupo de ferramentas de correção de manchas, tá? É a primeira, ferramenta pincel de recuperação para manchas. A gente vai clicar sobre ela, ó. Ele é um pincel, certo? Tem aqui o tamanho dele, de acordo com tudo que a gente tem, tá? E eu vou fazendo o quê? Eu vou clicando, ó, vocês vão reparando que o meu pincel, no caso, ele não está aparecendo, mas conforme eu vou clicando, ele vai mostrando a superfície, ó. Eu vou clicando e ele vai fazendo o quê? Ele vai removendo. É como se fosse um pincel normal, assim como a gente usou nas outras fotos, ó. O que esse pincel faz? Ele pega os pixels que estão ao redor e aplica na área que é o pincel em si. Ou seja, consegue pegar e remover, ou seja, embaraçar aquela imagem, trocando alguns pixels de lugar, para que aquilo fique o mais natural possível, tá? Lembrando, ó, eu tô passando aqui. Se tiver alguma mancha também, ele vai pegar aquela mancha e vai acabar prejudicando, tá? Por exemplo, se vocês arrastarem como eu fiz agora, ó, podem perceber que ele já ficou meio borrado, tá? Eu vou remover as outras aqui, ó. Eu sempre aconselho vocês aí clicando parte por parte, ó. Utilizar um tamanho de pincel mediano entre 50% até um pouquinho menos, 30%, que isso facilita bastante o detalhamento do trabalho. Não é por questão de rapidez, mas sim por eficiência, por ter ficado bom, tá? Outra coisa, também dá pra gente remover mais alguns detalhes do rosto da pessoa, tá? Dá pra gente utilizar outras combinações de ferramentas, como vocês mesmos já conhecem ali que eu falei anteriormente, e até mesmo ferramentas de seleção, como a gente fez, tá? Podem perceber aqui que já saiu boa parte do rosto da pessoa aqui das imperfeições, tá? Lembrando que a gente está aqui trabalhando com um zoom entre 130% e 133%, tá? Que dá para perceber bastante detalhes na pele, dá para estar tendo bem nítido assim, os resultados também na hora, conforme a gente vai aplicando as ferramentas, ó. Eu vou remover aqui um pouquinho do tamanho do pincel, 32%, ó. Vou clicando, você pode perceber que quanto menor ele fica, mais fácil é de tirar os detalhes, tá? Ó, aqui falta pouquinho já. Aqui é só para remover a parte, no caso dos detalhes, as imperfeições que tenham ficado um pouco mais nítidas, tá? Claro, se a pessoa tiver um pouco mais de acne ou alguma coisa assim, uma marca, depende do tamanho do pincel. Podem reparar que já saiu, no caso, aquela parte, ó. Deu para perceber que foi removida essa parte da marca, tá? E vocês podem passar ela um pouco mais entre aqui, onde tem, no caso, uma diferença de cor, para tentar deixar mais suave possível. Eu vou passar algumas vezes, ó, que ele vai removendo, tá? Ele vai tentando deixar mais suave o possível. Claro, com a ajuda de algumas outras técnicas que a gente vai mostrar nas outras aulas, a gente consegue remover 100% dessa mancha aqui, tá? E do restante das coisas, certo? Só para recapitular então algumas dicas que eu já passei até então, ó, na parte da correção aqui da casa, a gente pode não só utilizar ferramentas, no caso de seleção retangular quanto elíptico, né? O círculo, entre linhas, entre a gente criar uma seleção com formato do laço, tá? Ou laço poligonal magnético, ou seja, qualquer tipo de seleção é válido nesse caso, tá? Já nos olhos vermelhos, como eu falei anteriormente, a gente tomar mais cuidado com o tamanho aqui no caso e a proporção do pincel na hora de tirar e remover aqui, de acordo com as configurações da ferramenta que vocês acompanharam anteriormente, ó. Deixei geralmente 50%, nesse caso estava ótimo, até porque a imagem era bem grande, bem nítida também, tá? E nessa última aqui, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho do pincel e com o tipo também, ó. Vou voltar para mostrar para vocês, ó. Ferramenta pincel de recuperação. A gente clicando aqui, ó, a gente tem o tamanho, tá? E a rigidez do pincel. A gente pode diminuir a rigidez para o menor possível, aumentar o tamanho do pincel. E isso faz com que deixe mais suave também, tá? Na hora de estar removendo as manchas, certo? Tentem remover, no caso, como eu falei, ou deixar pelo menos até 12% a 15% a rigidez. E aí reduzir um pouco mais o tamanho do pincel para estar aplicando. Vai fazer com que reduza aquela linha que ficou na expressão no rosto da pessoa, tá?
e que fique um pouco mais natural do que já está o nosso resultado aqui, certo? Essa aula fica por aí então, tá? A gente se encontra na próxima aula, certo? Qualquer dúvida é só chamar o professor de vocês, vai entrar em contato com a gente, certo? Valeu, até a próxima e fui!